Esse povo lindo, um povo tão hospitaleiro, tão amoroso, tão carinhoso. Eu já estou até pensando em ficar por aqui, sabe? Fazer aquela visitinha, né, que Isabel, entre Maria e Isabel, né? Maria fez lá, por alguns meses por ali. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu estou aqui desde ontem, falamos ontem pela manhã, em 2 reuniões, depois à tarde mais 2, e tem sido um tempo precioso para mim. Quantos não estiveram aqui ontem, só para eu ver? Levante as mãos. Ok, então deixa eu me apresentar novamente. Eu falava para o pessoal aqui ontem, que vocês são privilegiados por me conhecerem. Aí você já pensa, né? Nossa, que cara arrogante que eles foram trazer na nossa igreja dessa vez. Não, mas é um privilégio para você, porque você conhece muitos pastores de ovelha, e hoje você está conhecendo um pastor de formiga. Então, as crianças, sempre quando elas veem um esmilinguido, elas se lembram de mim. Aquele é o pastor deles. Mas eu sou pastor na cidade de Formiga, uma cidade no centro-oeste de Minas. Estamos a 180 quilômetros de Belo Horizonte. E Deus tem nos abençoado muito ali. Através dos pequenos grupos, nós temos ganhado almas para o Senhor, discipulado essas almas para o Senhor. E já somos mais de 500 células só dentro da cidade, né? E um pouco mais de 5.000 pessoas. E no entorno, nas cidades onde nós plantamos células, aí nós já passamos das 8.000 pessoas. E Deus tem nos abençoado. E nós louvamos ao Senhor, porque quando falamos de 8.000, de 5.000, não são números, são 5.000 histórias. São 8.000 histórias de pessoas que tiveram um encontro com Deus, que foram transformadas por Deus, que Deus fez uma obra na vida delas, e são 8.000 pessoas a menos no inferno. E são 8.000 pessoas a mais trabalhando para o reino de Deus e fazendo a obra do Senhor. Então nós louvamos ao Senhor por aquilo que tem acontecido ali no centro-oeste de Minas. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos, capítulo de número 15. Atos 15, versos 36 a seguir. Essa é uma palavra muito interessante. É uma palavra que mostra a missão de cada um de nós, como igreja, fora das 4 paredes. Há uma revelação nesse texto para as nossas vidas. Versículo de número 36 diz assim: decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra que foi lida nessa manhã. Obrigado, Senhor,
pela tua presença que está para grandes coisas no Rio de Janeiro. Pai, nós te louvamos, porque aqui tem um povo que te ama, um povo que é apaixonado pelo Senhor, um povo, ó Deus, que ora pela transformação do Rio. E nós cremos que isso irá acontecer, porque a tua palavra mesmo diz, ó Deus, que quando nós te buscamos, nós te acharemos. Quando nós pedimos, o Senhor nos responderá. Então nós te louvamos por aquilo que os nossos olhos verão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante. Atos 15 nos fala de uma reunião que ocorreu. Começou a haver uma série de situações que precisavam ser discutidas, porque quando eles pregavam aos gentios, alguns levavam as doutrinas, costumes judaicos e outros não, e aquilo começou a gerar uma situação complicada entre os apóstolos que precisava ser resolvido. Foi o fato então de Atos 15 haver uma reunião, ocorreu uma reunião, e eles discutiram e tomaram algumas decisões. Dentre elas, que quando se pregasse o evangelho aos gentios, que não levassem coisas como a circuncisão e outras, mas que dissessem a eles que eles se abstessem dos ídolos, do sacrificado aos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. E essa foi a conclusão que eles chegaram. Após terem chegado a essa conclusão, Paulo e Barnabé empreendem uma viagem missionária para compartilhar aquilo que havia sido decidido entre eles, levar essa notícia, então, às igrejas. Muito menos celular e nem internet, e nem sinal de Wi-Fi, mesmo porque eles não tinham descoberto Minas ainda, porque o Wi-Fi foi inventado em Minas, por isso que é Wi. Começa assim. Isso é uma história longa. Na próxima vinda eu falo sobre esse texto, e vocês vão ver que eu tenho razão. Mas o fato é que, após então eles se assentarem para trabalhar a logística daquela viagem missionária, de levar um relatório da reunião, Barnabé queria levar consigo a João Marcos, mas Paulo achava que não. Entre eles, uma tal desavença, que ali naquele momento eles se separaram. Barnabé achou por bem ficar com João Marcos, e Paulo, levando a Silas, então foi fazer a tal viagem. Bom, essa é a história, é o contexto dessa passagem que nós lemos. Mas existem algumas coisas interessantes. Quem era João Marcos? Colossenses 4 diz que ele era parente de Barnabé, primo. Os primeiros irmãos se reuniram na casa dele. Se eu posso assim dizer, numa palavra mais contextualizada, as primeiras células da igreja primitiva, porque, pastor, mas naquela época a gente nem se falava de célula. Tudo bem, se você não quer falar célula, então diga, a igreja que está na casa de fulano. Eram em casas. Ali, quando eles começaram as primeiras reuniões, Atos 12 diz que ocorreram na casa de João Marcos. Outro fato interessante é que João Marcos fazia parte daqueles judeus que eram mais radicais, que não gostavam de se misturar com os gentios. Atos 13, ele havia os abandonado. Talvez essa era, juntando tudo isso, essa questão dele pegar muito firme em relação às doutrinas judaicas, e o fato de ter abandonado uma viagem, sabe-se lá por quê, talvez por causa de uma discussão doutrinária, não sei, mas agora Paulo não quer que ele vá. O fato é esse. Porque Paulo, talvez, conjecturo eu, que ele dizia no seu coração o seguinte:
bom, ele vai dar problema. Talvez ele aceitou, mas não concordando muito. E quando nós levarmos isso, vai dar problema. Então é melhor que ele fique. Por outro lado, vamos falar um pouco de Saulo. Ou Paulo. Saulo e Barnabé, segundo alguns historiadores, estudiosos, eles eram amigos desde a infância. E há quem diga que Paulo se converteu por influência de Barnabé. Sabemos de toda a história do mover de Deus, mas há quem diga que havia uma influência de Barnabé ali, porque eles eram conhecidos. Quem ajudou Paulo no início da fé foi Barnabé. Foi Barnabé quem apaziguou os apóstolos, quando eles estavam um tanto quanto desconfiados de uma genuína e real conversão de Paulo. Atos 11, Barnabé buscou Paulo em Tarso para pastorear a primeira igreja, juntos ali em Antioquia. Quando Paulo se converte, quem apresenta ele, ou Saulo, né, e dá garantias, que dá confiança, dá legitimidade à conversão de Saulo a Paulo, foi Barnabé. Então, nesse momento da contenda, Barnabé poderia ter jogado na cara de Paulo tudo o que ele fez por ele. Barnabé poderia ter dito para ele tudo isso. E poderia falar, olha Paulo, o que você está fazendo com Marcos foi o que eu não deixei fazer com você. Mas Barnabé não falou nada disso. Ele ficou calado e ali eles rompem. Mas eles rompem ministerialmente, não rompem a amizade, não rompem o respeito. Tanto é que na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala que Barnabé era um exemplo de homem a ser seguido. Ele deixa isso muito claro. Mas nessa história, existem algumas lições para as nossas vidas, que pode nos ajudar a conquistar a região sul do Rio de Janeiro. A zona sul do Rio de Janeiro, desculpe. Existem aqui alguns princípios que podem nos ajudar a ganhar toda uma cidade. Princípios esses que eu tenho tentado colocar na minha igreja e na minha cidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês. O poder de relacionamentos. É sobre isso que eu quero falar. O poder dos relacionamentos. Eu aprendo com Barnabé nesse texto, que o foco da vida cristã, e eu repito, o foco da vida cristã, não está nas tarefas. O foco da vida cristã não está no trabalho. O foco da vida cristã não está naquilo que a gente faz para Deus. Puxa, parece que eu peguei pesado. Mas o foco da vida cristã está nos relacionamentos. Ou seja, está nos relacionamentos que a gente constrói quando a gente faz o que faz. O foco da vida cristã. Deus está muito mais interessado com o relacionamento que a gente constrói naquilo que a gente faz, seja na célula, seja na igreja, seja na nossa fé, ou seja lá fora, do que aquilo que a gente de fato faz. Deus está preocupado com o relacionamento que a gente constrói. Cada ação da igreja, cada movimento da igreja, cada vez que nós somos desafiados a fazer alguma coisa, nos envolvermos com alguma coisa. Eu estava observando todos os avisos que passaram aqui no telão, de coisas que a igreja estará realizando. São coisas fantásticas, são coisas maravilhosas, que vão produzir grande efeito. Mas dentro disso há uma semente que nós não podemos ignorar, e é justamente nisto que Deus está de olho. São os relacionamentos que nós construímos. Afinal, a vida é uma história de relacionamentos. Todas as suas histórias que você tem para contar são histórias de relacionamentos.
de pessoas que estavam envolvidas com você naquele dia, naquela hora. Relacionamento é fundamental. Um dia eu orava ao Senhor. E eu dizia ao Senhor assim: Senhor, abra uma porta para mim. Eu preciso que uma porta seja aberta. Era numa determinada situação. Eu penso que todos ou quase todos vocês já fizeram esse tipo de oração alguma vez na vida, precisando que Deus abrisse uma porta. E naquele dia, naquele momento ali de concentração, de foco na oração, o Espírito Santo falou assim, com aquela voz meiga dentro de mim: de fato, você precisa de uma porta, mas você conhece as minhas portas. Então o Senhor começou a me levar a um pensamento de que como funcionam as portas de Deus. As portas de Deus não são como as nossas portas. Quando nós falamos, Deus abre uma porta para mim, eu preciso que uma porta seja aberta, sabe o que passa na cabeça de Deus naquele momento? Esse dia eu passei a entender. As nossas portas são feitas de madeira, de aço, de blindex, vidro, né? De vidro. São feitas de plástico. Então, são tantos modelos de porta que nós vemos, de alumínio. Mas as portas de Deus são diferentes. As portas de Deus não são de lata, não são de alumínio, não são de madeira, não são de vidro. Nesse dia ele me ensinou que as portas dele são feitas de carne e osso. Por isso o salmista disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Toda vez que você orar, Deus abre uma porta para mim, Ele vai colocar uma pessoa no seu caminho. Porque as portas dele são de carne e osso. E se você observar, todas as portas que se abriram para você ao longo da sua vida, tinha alguém envolvido. Então lembre-se, toda vez que você orar, Deus abra uma porta. Espere que essa porta será alguém que vai entrar no teu caminho. Sendo sabedor dessa palavra, eu tenho que preservar relacionamentos. Porque eu não me relaciono com porta de vidro. Eu não me relaciono com porta de alumínio. Eu não me relaciono com porta de madeira. Mas os meus relacionamentos são pautados em portas de carne e osso. Gente como a gente. Por isso o relacionamento é algo fundamental. Barnabé está nos ensinando que para ele, a tarefa, ou seja, aquela viagem missionária, tinha menos importância do que os relacionamentos que ele ia construindo enquanto ele ia atuando no reino de Deus. Barnabé está deixando bem claro para mim e para todos nós, que ele dava mais importância ao relacionamento do que ao trabalho. Mais importância às pessoas do que as tarefas. E quando Barnabé é enviado para Antioquia, para ser pastor naquela igreja, ele se lembra de Paulo. Obviamente, isso que eu relato agora foi anterior. O Atos 11 vai falar dele assumir a igreja de Antioquia. Atos 13 fala da confusão. Mas Atos 13 deixa claro que Barnabé abre mão. Olha, se for para brigar por causa dessa missão, pode fazê-lo. Eu fico com Marcos. Eu não vou me envolver nisso. Às vezes eu não compreendo como que os cristãos brigam por coisas. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo entender. Se tudo é dele, para ele, por ele, são todas as coisas. E Barnabé abre mão disso. Quando Barnabé assume a igreja em Antioquia, e ele vai pastorear aquela igreja, ele faz uma coisa. Ele se lembra de Paulo, que estava encostado, e vai atrás dele. Ele estava em Tarso, ele vai atrás de Paulo.
Parece uma coisa simples. Ele deixar a igreja, olha, eu preciso de um pastor auxiliar, eu preciso de alguém que me ajude a pastorear essa igreja. Então eu vou buscar a Saulo, o ex-Saulo, o Paulo, porque ele é o cara, ele vai me ajudar nisso. Sabe, é muito simples eu chegar para a minha igreja e dizer, irmãos, eu preciso de um pastor que me ajude. Eu tenho um amigo, eu vou ali convidá-lo para estar comigo aqui. Mas embora isso não seja algo tão simples assim, essa situação ainda é mais delicada, porque entre Antioquia e Tarso, existia um espaço de viagem de 3 meses para ir e 3 meses para voltar. Você consegue entender isso? Um homem que deixa a sua igreja para ficar 6 meses fora, para buscar uma outra pessoa para ajudá-lo a pastorear a igreja. Eu fico imaginando, nós pastores, quando nós ficamos 30 dias fora da igreja, a igreja já sente a nossa falta. Agora imagina 6 meses. E Barnabé faz isso. O que me impressiona na vida de Barnabé é que ele para o que está fazendo, ele para o seu trabalho, ele para tudo durante 6 meses para ir fazer o quê? Buscar um amigo. Simplesmente buscar um amigo. O que nos ensina que o foco da vida cristã, mais uma vez, não está no trabalho, não está no fazer, não está nas muitas realizações, mas está nos relacionamentos. Que homem é este que para tudo e lembra de um amigo e vai buscá-lo? Imagina o que os outros não disseram. Você vai deixar tudo. Você vai deixar nós aqui para ir atrás desse Paulo que nós nem sabemos quem é. E agora? Ele e Paulo estão diante de um impasse. E no momento em que ele tem que escolher entre realizar uma tarefa ou cuidar de uma pessoa, o que ele faz? Ele prefere cuidar da pessoa. Esse Barnabé me impressiona. Me impressiona. Sabe, supervisores de célula, eu fico impressionado com a atitude desse homem. Porque nós, como supervisores, eu falo já da minha estrutura, que tem centenas de supervisores de células, que estão ali para cuidar de líderes. E aí eu falo para você, líder de célula, que está ali para cuidar das pessoas. Sabe, às vezes, nós não percebemos, eu falo isso porque não percebemos, em meio a tanto trabalho, em meio a tanta tarefa, porque de fato a igreja em célula é uma igreja muito dinâmica. Muito dinâmica. Acontece várias coisas ao mesmo tempo. E no meio desse dinamismo, sem perceber, às vezes nós podemos entrar no ativismo. E podemos, num determinado momento, esquecer que nós estamos cuidando de pessoas, estamos cuidando de coisas. Quando isso acontece? Quando você liga para uma pessoa somente para saber de relatórios, para falar de reuniões, para falar de coisas. Você conhece alguém, ou é possível que você tenha alguma pessoa no seu convívio, no local de trabalho, ou na sua família, ou na sua vizinhança, não sei, aonde você convive, que quando essa pessoa te chama, você já pensa, ixi, vai me cobrar alguma coisa. Quando o telefone toca, que você vê o nome, você fala, ai meu Deus do céu. Tem gente assim? Você conhece? Nós temos que tomar o cuidado para que, de alguma forma, nós também não venhamos fazer isso dentro da estrutura da igreja. Ou seja, nós precisamos de relatórios, nós precisamos temos as coisas, sim. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com pessoas. E mais do que as coisas, é o relacionamento. Qual foi a última vez que você ligou para alguém, e esse alguém já estava esperando uma bronca, já estava esperando uma cobrança, já estava esperando uma ligação para saber de alguma coisa em relatório ou tal, e de repente você vira para ele e fala assim, oh, e aí, o que foi? O que você está precisando? Você diz para ele, não, hoje eu estou te ligando só para a gente falar um pouquinho do Flamengo.
do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Não, hoje eu estou te ligando só para saber como é que você está. Deu vontade de ligar, ouvir sua voz. Você é uma pessoa tão maravilhosa. Aí toda vez que você ligar, ele vai ficar confuso. Será que ele vai me cobrar agora? Ou será que ele vai me elogiar agora? Sabe, esse tipo de coisa. Tem uma passagem que Jesus cura um cego de uma forma diferente. Jesus tira o homem do meio de onde ele vivia, leva ele para fora, ora por ele e pergunta: o que vês? E o cego responde: eu vejo homens como árvores. E essa passagem ela é muito interessante. E Jesus ora novamente e ele diz: agora eu vejo os homens perfeitamente. Essa palavra fala muito forte comigo, e ela é um alerta muito grande para mim, porque muitas vezes nós tratamos as pessoas como se elas fossem árvores. E o que é tratar uma pessoa como uma árvore? Toda vez que você vai a uma árvore, você vai em busca de um fruto. E é assim que às vezes nós nos comportamos. Nós vamos atrás das pessoas para buscar alguma coisa. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que pensamos que é uma árvore, também é uma pessoa, é um ser humano. Que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado. Muitas vezes, alguns problemas que as pessoas manifestam na vida, não é bem aquilo que vemos, mas às vezes é fruto de um pecado, é fruto de um problema interno, de algo que ele está vivenciando, de uma crise interna, e precisa ser cuidada. É isso que que Barnabé me ensina. Deus nos chamou para cuidar de pessoas, para estar com pessoas e construir relacionamentos. Um dia eu tive que sentar com alguns líderes da minha igreja e dizer: olha, não é o que eles fazem, são as pessoas. Mesmo porque eu entendo uma coisa, que eu jamais vou te motivar se primeiro eu não conquistar você para mim. O dia que eu me tornar uma pessoa simpática a você, aí eu ganhei a sua confiança. Não é a ferro e fogo, não é trabalho e tarefa, é relacionamento. É relacionamento, é estar junto. O reino de Deus não é um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. E isso começa desde o Gênesis. Quando Deus coloca um homem numa lavoura de milho. Sim ou não? Não. Num canavial. Não. Deus coloca o homem na onde? Em um jardim. O que a gente faz em jardim? É para contemplar. Esse é o propósito. Relacionamentos. E para viver isso, nós precisamos valorizar algumas coisas que Barnabé valorizava, que Jesus valorizava. E sabe o que eles valorizavam? Algo que muitas vezes eu e você não damos a mínima. Algo chamado pequenas conversas. Pequenas conversas. Pequenas conversas que acontecem muitas vezes naquele cafezinho, ou aquela voz baixinho num velório, ou num corredor de um hospital, ou depois que o culto termina, que você bate no ombro daquela pessoa, sem sair desesperado para ir embora. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Sabe, essas pequenas conversas, que às vezes a gente não dá bola, mas é nessas conversas que a vida de Deus se manifesta. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu já fui muito edificado com pregações de homens de Deus, mas eu aprendi mais com eles quando eu me assentava para almoçar ou tomar um café, porque é naquelas pequenas conversas que surgem respostas que muitas vezes não vêm do púlpito. Quem está me entendendo, diga amém. Pequenas conversas, a nossa vida ela é feita de pequenas conversas. Por isso eu digo ligar sem interesse, procurar sem interesse. Por isso, meu irmão, líder de célula,
mais importante que fazer a célula é gerar relacionamento na célula. E não só na célula, no nosso dia a dia. Quantos aqui vão ao mercado de verduras? Quem aqui já foi ao mercado de verdura? Oh, que bom. Agora deixa eu fazer um outro. Quem aqui já foi ao açougue? Parece que o povo aqui é mais fitness, né? Lá em Minas, meu irmão, nós andamos muito na carne lá em Minas. Na carne e no queijo. O que você vai fazer no mercado? O que você faz no mercado de frutas e verduras? A resposta é: eu vou comprar fruta, pastor. Eu não vou comprar remédio, eu sei. O que você faz no açougue? Eu sei. No açougue, pastor, eu compro carne, eu não vou comprar pão. Tudo bem, eu sei disso. Só que existe uma coisa que nós esquecemos. Na verdade, em primeiro lugar, nós não devemos ir ao mercado comprar fruta ou verdura. E nem devemos ir ao açougue, em primeiro lugar, comprar carne. Nós devemos ir ao mercado, se relacionar com as pessoas que estão ali. Depois nós compramos fruta. Nos relacionamos com um açougueiro, depois compramos a carne. Porque nós somos cristãos e a vida se manifesta em primeiro lugar. Você está entendendo isso? Quando você chega naquele mercado e diz: bom dia, seu João, tudo bem? Como é que o senhor está? Meu irmão, se tem uma coisa que as pessoas amam, é ser chamadas pelo nome. Sabe aquele posto de gasolina que você abastece constantemente, e até hoje, tem trocentos anos que você põe gasolina no seu carro, desde a época que era aquele Ford antigo. Mas até hoje, você não sabe o nome do frentista. Que relacionamento você gerou naquele posto de combustível? Sabe aquele mesmo restaurante que você sempre vai almoçar ou jantar e é servido pelo mesmo garçom, mas até hoje ele se chama garçom. Você nunca o chamou pelo nome. Como nós queremos ganhar cidades, como que nós queremos transformar o Brasil, se nós estamos mais preocupados com coisas do que com pessoas? A vida de Deus se manifesta quando nós geramos relacionamento na padaria onde compramos, no mercado onde compramos, no açougue onde compramos, com as pessoas às quais convivemos. Até mesmo aqueles que passam todas as semanas na nossa rua, limpando a rua do lixo que nós produzimos. Isso tem anos que eles estão passando por ali, e nós nunca nos preocupamos em um dia esperar ali de fora para oferecer um suco, um refrigerante, ou dar-lhe um copo d'água, ou perguntar: qual é o seu nome? Muito obrigado, José. Relacionamento não é o que eu faço, não é a tarefa, é o relacionamento, construir relacionamento. Por isso eu digo, a minha grande batalha na minha cidade, que é uma igreja muito admirável, transformá-la numa igreja indispensável, em que as pessoas sentem que essa igreja de fato é indispensável. E Barnabé, ele é este homem que vive isso. Barnabé era uma pessoa que enxergava relacionamento. Você não vai ler na Bíblia epístolas de Barnabé, livros de Barnabé, cartas de Barnabé, você não vai encontrar. A coisa mais importante que ele tenha feito, talvez seja isso: colocar a mão no ombro de Paulo e apresentá-lo aos apóstolos. E ele foi em Paulo e disse: Paulo, quero te apresentar um pessoal aí de Deus. Tem um tal de Pedro, esse cara andou sobre as águas, você precisa conhecê-lo, Paulo. E ao mesmo tempo, ele disse para os apóstolos: tem um homem aí que teve uma experiência sobrenatural com Deus, quando ele estava indo perseguir
a nós, quando ele estava vindo nos perseguir. Talvez a coisa mais importante que ele tenha feito foi parar tudo por 6 meses em Antioquia para ir atrás desse Paulo, cuidar dele. Se Barnabé tivesse curado 10 doentes, 10 leprosos, ressuscitado 10 mortos, não teria surtido o efeito de parar tudo e cuidar de Paulo. Porque a minha pergunta nessa manhã é: em quem se tornou Paulo? O homem que revolucionou a igreja e que influencia a igreja até os dias de hoje. Porque um homem parou tudo para cuidar dele. E hoje nós temos grande parte de Atos que fala sobre ele. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, 50% do Novo Testamento está ligado a Paulo. Mas por que esse homem se tornou nesse homem? Porque um dia alguém resolveu cuidar dele. Alguém resolveu botar a mão no ombro dele e dizer: eu quero cuidar de você, eu quero ser seu amigo. No reino de Deus, a coisa mais importante estão nas pessoas e não naquilo que eu faço. Por isso eu digo, talvez a coisa mais importante agora, naquele momento daquela desavença registrada em Atos 15, seja o fato de Barnabé dizer para Paulo: Paulo, tudo bem, vai cuidar das igrejas, Paulo. Vai fazer a viagem missionária. Vai falar das doutrinas que foram resolvidas aí essa semana. E você, o que você vai fazer, Barnabé? Pode ir, eu vou cuidar de Marcos, como um dia eu também cuidei de você. Em outras palavras, não é a tarefa, Paulo, é a pessoa. Não é o trabalho, é o relacionamento. E aí, eu caminho para o fim, te falando sobre o poder dessas pequenas conversas. Porque são nelas que a vida de Deus se manifesta. Quando você abre a sua Bíblia, e você vai encontrar um versículo poderosíssimo, que diz assim: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, o quê? O adorem, Espírito em verdade. Esse versículo é tão lindo, não é? Além de lindo, profundo e poderoso. E quando lemos esse texto, a imagem que eu tenho, quando eu leio esse texto, é de que havia uma multidão. Porque isso aqui é texto para dizer aos 4 cantos da terra. Porque Deus é Espírito. Eu fico imaginando Jesus falar assim: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu imagino Jesus no alto da montanha pregando essa mensagem. Mas não foi assim que aconteceu, não. Foi numa conversa, numa pequena conversa com a mulher samaritana. Quando você abre a sua Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo poderoso, usado nos 4 cantos da terra. É versículo para ser pregado em um canal de televisão que vai para o mundo inteiro. Mas não foi assim que ele foi falado pela primeira vez. Não foi com uma multidão. Foi numa pequena conversa, numa noite escura, com um homem chamado Nicodemos. Só os dois ali. Nas pequenas conversas, a vida de Deus se manifesta. Talvez você está precisando conversar mais. Talvez você está precisando ter um diálogo maior. Chega um pouco mais cedo na célula para conversar. Sai um pouco depois. Quando vir para o culto, não venha direto para a palavra ou para o louvor. Chegue mais cedo. Faça relacionamento. Converse com as pessoas. Eu penso que nunca foi tão fácil ganhar almas para Jesus. Nunca foi tão fácil. As pessoas estão tão carentes nessa era da comunicação,
virtual, que... Sabe, às vezes eles dizem assim, nossa, o pastor Alvim é um bom pastor. Eu pergunto, por quê? Só por uma coisa, porque eu parei e ouvi. Você já ouviu falar que em terra de cego, quem tem um olho só é rei? Meu irmão, quer ser um cara legal, top? Aperte a mão. Já vão te falar, nossa, fulano dá tanta atenção para a gente. Porque o mundo está carente disso. O mundo está carente disso. Sabe, antigamente nós tínhamos que fazer tanta ginástica para pregar o Evangelho. Hoje, você faz relacionamento e a pessoa diz, encontrei um amigo que é meu amigo e eu vou com ele para Cristo também. O teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Essa frase foi dita num momento de companheirismo. Sabe o que o Senhor precisa que nós entendamos? É que Barnabé, ou Barnabé, na verdade Barnabé não era o nome dele. O nome dele era José. Eles o apelidaram por Barnabé. Barnabé quer dizer filho da consolação, ou filho do Consolador. Bar, filho, Nabé, consolação. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesse apelido. Esse foi um apelido. Mas eles colocaram esse apelido nele por um motivo. Porque ele se parecia tanto com o Espírito Santo que eles colocaram o apelido nele de Filho da Consolação. Você conhece alguém assim? Que você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, ele me lembra o Espírito Santo. Ele parece com o Espírito Santo. O Espírito Santo é daquele jeito. Sabe, suas atitudes, seu comportamento com as pessoas à sua volta, o fazia lembrar o Espírito Santo, o Consolador. O Consolador a quem Jesus chamou de Paráclito, ou Paracletos para outros. Sabe, o que me chama a atenção é que esse Paráclito, Paracletos, também era chamado, ou o significado quer dizer chamado para estar ao lado. Essa é a tradução. Chamado para estar ao lado. Aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive. Quando Jesus falou que o Espírito Santo, Consolador, é isso que ele estava falando. E agora, ao colocar esse apelido em Barnabé, de filho da consolação, é filho de alguém que conforta, que encoraja, que reanima, que revive. Mas uma coisa me chama atenção nisso, é que Paracletos não foi um nome inventado por Cristo, ele já existia. Esse nome era um cargo no exército romano. Assim como tem sargento, tenente, capitão, major, coronel, havia um cargo também chamado Paracletos. E qual era a função do Paracletos? Quando os soldados romanos, que eram uma máquina de guerra, as legiões romanas, a legião romana uma máquina de guerra, e eles saíam para uma batalha, eles ficavam meses fora de casa, meses fora. Às vezes eles andavam 1 mês, 2 meses, para chegar no lugar da guerra. E aqueles homens, eles iam levando os armamentos, levando escudo, levando todo o equipamento de guerra, armadura, e além de tudo isso, ainda eles tinham que enfrentar, além do peso do armamento, eles ainda tinham que enfrentar o calor durante o dia, e o frio durante a noite. Eram soldados. Quando não entravam em lugares onde havia enchentes, eles tinham que atravessar rios com aquele armamento, ou pegavam neve. E no meio dessa marcha em rumo à guerra, muitos desanimavam no meio do caminho. E ali naquela marcha em direção ao fronte da guerra, alguém dizia, olha, eu estou cansado. Eu não aguento mais essa vida de militar. Não dá mais. Não dá mais. Sabe, eu já não suporto mais. É frio, é calor, é esse armamento. E eu não sei,
às vezes eu vou morrer, eu vou voltar sem um braço, sem uma perna. Olha, não dá. Eu não vou defender Roma, mas eu não vou lutar mais por Roma. Aí o outro dizia, eu também não aguento, eu também estou cansado, sabe, eu já não suporto mais o peso dessa armadura, eu não suporto o peso nem dessa espada que eu tenho do lado, eu já não aguento mais. E de repente começava aquele desânimo, que um começa a falar e os outros também começam a desanimar, e é justamente neste momento que o Paráclitos aparecia, porque ele não marchava junto com o exército, ele andava ao lado. Essa era a função dele. E quando ele começava a ouvir essas conversas, ele ficava ao lado daqueles soldados e marchava ao lado deles e começava, olha, você não pode desistir, Roma precisa de você, sua família precisa de você, seus filhos estão te esperando, você vai para a batalha, você vai lutar e você vai voltar como um vencedor, porque nós vencemos batalhas maiores do que essas, nós já tivemos adversidades muito maiores do que essas, nós não desistimos, nós enfrentamos todas, nós vencemos, porque nós somos romanos, nós somos soldados, nós somos embaixadores de Roma, nós estamos aqui representando um reino, e nós não vamos desistir, você vai vencer essa batalha, ergue a sua cabeça, levanta o seu corpo, você vai vencer, você é vencedor. E aí Jesus fala assim, eu vos enviarei o Paráclito. Ele estava falando desse homem que andava ao lado do exército romano. Eu e você fomos chamados para ser paráclitos daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que já não têm mais força para caminhar, que já estão desanimando da batalha, que estão se rendendo, que estão dizendo, eu não suporto mais, a luta é grande, eu vou entregar tudo, eu vou parar com tudo. É nesse momento que eu e você precisamos entender o nosso papel de filho da consolação. E chegar diante dessa pessoa e dizer, meu irmão, levanta a cabeça, ânimo, o Senhor vai te dar uma grande vitória. Ah, querido, mas eu estou passando tanta luta com o meu filho em casa, como a minha mãe passou comigo. E alguém dizia, não se desespere, se ele é tão problemático assim, é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Jesus salvá-lo, ele não vai ser apenas um crente, ele vai ser um ganhador de almas, ele vai ser um pregador do Evangelho. Sabe, as pessoas precisam dessas palavras que eu e você temos. Nós somos portadores das boas novas. Nós não fomos chamados para ficar calados, vendo as pessoas simplesmente desistirem, se prostrarem, frustradas, caídas no meio do caminho, olhando para o caos, olhando para a situação, não acreditando em mais ninguém, em mais nada. Deus nos chamou para chegar e dizer, levanta a cabeça, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Levanta a cabeça, vamos embora, porque lá na frente, você vai olhar para trás, vai dar risada desse momento que você está sofrendo hoje. O Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece. Você está disposto a ser um paráclito? Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Sabe de uma coisa? Se você acha que está sendo inútil no reino de Deus, comece a olhar as pessoas que estão ao seu lado, aqui mesmo, nessa manhã. Você vai ver um campo missionário aqui dentro. Você sabia disso? Sabe, essa igreja tem uma visão tão linda, tão maravilhosa, de plantar células, pequenos grupos, para alcançar toda essa região. E não existe outro povo. Esse povo são vocês. Você já se perguntou por que você existe nessa geração? Para fazer a diferença nessa geração. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus te chama para a salvação, mas Ele nos salva para levarmos a salvação.
E eu sinto o Espírito Santo nessa manhã dizendo, sabe, dizendo, eu te chamei para ser um paráclito na sua família, no seu local de trabalho, tanta gente sofrendo, e você conhece uma luz. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Muitos estão desviados do Evangelho, e nós precisamos buscá-los. Mas quando alguém fala do desviado comigo, eu não me preocupo muito com ele. Sinceramente, não me preocupo. Embora que nós temos campanhas na igreja para resgatar a 100ª ovelha e tal. Mas quando eu digo que eu não me preocupo, eu quero explicar isso bem claro. É porque ele conhece o caminho. Mas lá fora tem uma multidão que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Quando as coisas apertar para aquele irmão que desviou-se, ele sabe o caminho de volta. E ele vai voltar. Mas quando as coisas apertarem para aquele que está lá fora, que não conhece, ele não sabe para onde ir. E aí vem o desespero. Essa pessoa precisa de um Barnabé perto dela. E você é esse Barnabé. Eu posso ter uma boa mensagem, mas eu jamais tocarei algumas pessoas que só você é capaz de tocar. Essas pessoas jamais deixarão os pastores se aproximarem delas. Mas elas deixam você se aproximar delas. E esse é o seu papel. Feche os seus olhos por um momento. Curva a sua cabeça. E comece a pensar nesse instante em alguém que você conhece, que está passando por tão grande luta, por um sofrimento. Comece a pensar nessa pessoa. É possível que se você convidar essa pessoa para vir ao culto, talvez ela não aceite, porque ela já tem formada no coração dela essa questão de religião. Mas essa igreja tem uma estratégia tão maravilhosa de alcançar pessoas, que são os pequenos grupos nas casas. E você pode tanto convidar essa pessoa para uma reunião de célula. Você dizer, olha, vamos numa reunião tão legal que eu tenho participado. Vão lá comigo. Eu tenho certeza que lá nós vamos nos sentir tão bem, pessoas tão maravilhosas. Eu quero te apresentar esse meu novo grupo de amigos que você não conhece, e você vai se sentir muito bem no meio deles, porque são pessoas que me fazem tão bem, e eles vão fazer bem para você também. Lá você vai passar alguns momentos, você nem vai ver o tempo passar, de tão gostoso que é. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu Espírito Santo, nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, não são as tarefas, não é o trabalho, mas são os relacionamentos que nós realizamos. Porque a bem da verdade, Senhor, o que adianta nós realizarmos tantas tarefas e destruirmos tantos relacionamentos? O que adianta alcançarmos o pódio e olhar para trás e ver a família destruída no meio do caminho, os amigos destruídos no meio do caminho? Senhor, são os relacionamentos. Por isso, ó Deus, eu te peço, ó Pai, te peço nessa manhã, te peço que o Teu Espírito Santo, como foi com Barnabé, seja conosco também, Senhor. Que nós possamos ser essa pessoa para aqueles que estão lá fora, que quando eles olharem para nós, que eles possam ver Jesus em nós. Senhor, eu te peço nessa manhã, eu te peço, ó Deus, que nós possamos sair daqui com uma outra mentalidade, a mentalidade de ser amigo do frentista que sempre abastece o nosso veículo e lava o para-brisa do nosso carro, gente que a gente nem sabe o nome. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a ser esse tipo de gente, ó Pai, que quando chega no prédio, gasta um tempo com o porteiro ali, batendo um papo com ele. Ó Deus, isso para nós talvez não represente nada,
Mas para aquela pessoa isso é tão importante. Tão importante. É uma ponte para as boas novas do Evangelho. Por isso eu te peço que nessa manhã o Senhor trabalhe o nosso coração, para que nós possamos sair daqui com uma mentalidade, a mentalidade de construir relacionamentos enquanto atuamos no reino de Deus. Pai, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque eu já posso ver essa região toda sendo impactada por esse amor, por essa comunhão. Oh Deus, eu te louvo por essa igreja, por essa equipe de pastores, pela vida do pastor Vitor. Pai, eu te louvo, Senhor. Que o Senhor abençoe para a glória do teu nome santo. Amém. Amém.